Eu não fui recusada na vaga. Fui recusada como pessoa. Naquela sala branca, cheia de diplomas que não eram meus, a professora fingiu não ver quando minha pergunta foi engolida por risadas. Disseram que eu não tinha perfil, não tinha família influente, não tinha o jeito certo de estar ali. Eu sorri com a boca e morri um pouco por dentro. Passei a falar baixo, a ocupar menos espaço, a me desculpar até pelo ar que eu respirava. Mas ninguém sabia que por trás do meu caderno barato e da mochila gasta, eu carregava um segredo que podia quebrar o vidro do mundo deles. E ele, o homem que todos temiam, seria a primeira rachadura. Naquela manhã eu já cheguei atrasada, molhada de um ônibus lotado que parecia engolir a dignidade das pessoas. O campus brilhava ao sol como se fosse um lugar feito para os filhos dos outros, nunca para os meus. Enquanto eu atravessava a praça com o vento frio cortando o rosto, ouvi o riso de algumas colegas ao comentarem sobre o evento do século. A entrevista com o grande orador da turma, o herdeiro do petróleo, o homem que transformaria a formatura em espetáculo. Eu não estava na lista. Eu nunca estava na lista. Eu era só a estudante de jornalismo que fazia os trabalhos pesados e aparecia pouco nas fotos. A entrevista seria da minha amiga. Pelo menos era assim que ela se apresentava. Filha de gente importante, estagiária em um jornal conhecido, dona de uma confiança que eu só via na televisão. Fiquei feliz por ela, ou pelo menos tentei convencer minha alma disso, até o momento em que o celular vibrou na minha mão. Uma mensagem rápida, desesperada. Febre alta, mal-estar, impossibilidade de ir. Vai no meu lugar, por favor. Já deixei seu nome na recepção. Você salva minha vida. Eu li e reli a mensagem como quem lê um milagre com medo de acordar. Corri para o prédio de comunicação com o coração batendo na garganta e a mochila balançando nas costas. No corredor, ninguém parecia notar minha urgência, minha vontade de gritar que, por uma vez, eu tinha sido escolhida. Cheguei à sala reservada para a entrevista com o cabelo desalinhado e o caderno apertado contra o peito. Era uma sala grande demais para mim, com paredes de vidro e cadeiras de couro que cheiravam a dinheiro antigo. Na mesa, uma pilha de livros sobre economia e mercado de petróleo. Quando tentei me aproximar para organizá-los, meus dedos escorregaram. Os livros despencaram como se o mundo risse de mim em câmera lenta. Foi assim que eu caí aos pés dele. Literalmente. Tentei segurar um dos livros, tropecei no tapete e fui ao chão num misto de barulho, vergonha e desespero. Quando levantei o rosto, os sapatos dele estavam ali, caros, perfeitamente lustrados, firmes no chão, como se nada jamais o tivesse derrubado. Subi o olhar devagar, passando pela calça perfeitamente cortada, pelo paletó alinhado, até chegar ao rosto que eu já tinha visto em reportagens, capas de revista, artigos sobre jovens líderes da nova economia. Ele me olhava sem expressão, como se estivesse diante de um problema de logística, não de uma pessoa. O silêncio entre nós durou apenas alguns segundos, mas doeu como anos. Eu engoli o choro, recolhi os livros com as mãos trêmulas, murmurando desculpas que pareciam escorrer pelo chão. Ele poderia ter rido, poderia ter chamado alguém para me tirar dali. Poderia ter usado aquele momento para reafirmar sua fama de homem frio, herdeiro distante, inacessível. Em vez disso, estendeu a mão. Os dedos fortes seguraram o último livro comigo, e por um segundo, nossos olhos se encontraram. Havia neve no olhar dele, mas havia também algo mais, uma espécie de curiosidade cansada. Você está bem? A voz saiu baixa, grave, sem pressa. Eu respondi que sim, que eu sempre estava bem, mesmo quando nada estava. Levantei-me tentando recompor a roupa simples, a camisa amarrotada que contrastava com o terno impecável dele. Apresentei-me rápido, gaguejando, explicando que estava ali substituindo a colega. Não mencionei que a colega tinha sobrenome importante, nem que meu nome, até aquela manhã, só aparecia na lista de presença. Ele assentiu sem demonstrar emoção, mas notei um brilho quase imperceptível no canto da boca, como se fosse sorrir e tivesse desistido no meio do caminho. Sentamos frente a frente. Eu com meu caderno gasto e caneta emprestada, ele com um relógio que podia pagar minha faculdade inteira.
A cada pergunta que eu fazia, sua resposta vinha precisa, calculada, cheia de termos técnicos e frases prontas. Falava de mercado, de expansão, de responsabilidade social, de legado. Eu anotava tudo, mas o que mais me marcava não eram as palavras que ele dizia, e sim as que segurava. Havia pausas estranhas, pequenos silêncios em que o olhar dele parecia se perder além das paredes, como se carregasse um peso que não estava escrito em nenhum currículo. Enquanto a entrevista seguia, eu sentia uma guerra secreta dentro de mim. De um lado, a profissional que tentava manter a postura, formular perguntas inteligentes, conduzir a conversa com segurança. Do outro, a menina do bairro simples, acostumada a ver o mundo de longe, que mal acreditava que aquele homem, com toda a sua fortuna herdada do petróleo, estava ali sentado diante dela, respondendo a perguntas que saíam da sua boca insegura. Eu sabia que éramos de universos incompatíveis. Ele era a manchete, eu era rodapé. Ele era o palco, eu, se muito, a técnica de som. Ainda assim, cada vez que nossos olhos se cruzavam, eu sentia algo que não sabia nomear. Quando a entrevista terminou, eu agradeci mais uma vez, pronta para desaparecer da vida dele como uma figurante sem crédito. Mas antes que eu pudesse sair, ele perguntou se era seu primeiro grande entrevistado. Eu ri sem graça, confessando que sim, que até aquela manhã eu achava que passaria a faculdade inteira nos bastidores. Ele pegou o cartão que o assessor havia deixado sobre a mesa, escreveu algo no verso e deslizou até mim. Disse que, se eu quisesse, poderia enviar o texto final para ele revisar. O tom era neutro, mas o gesto, para mim, era um universo inteiro se abrindo. Guardei aquele cartão como quem guarda uma promessa que não ousa falar em voz alta. Naquele mesmo dia, minha amiga me ligou assim que soube que a entrevista tinha acontecido. A voz dela, do outro lado, era um misto de curiosidade e irritação velada. Quis saber cada detalhe. O que ele tinha dito, como ele tinha olhado, se tinha sido gentil. Eu contei tudo, mas, ao mencionar o cartão que ele me deu, percebi um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio pesado, que não combinava com a euforia que eu esperava. Ela riu rápido, como se espantasse um pensamento, e disse que era normal, que gente como ele fazia esse tipo de coisa para manter a imagem. Eu tentei acreditar, mas havia algo na forma como ela apertou as palavras que acendeu um aviso dentro de mim. Os dias seguintes foram um turbilhão. Enquanto eu escrevia a matéria com o cuidado de quem esculpe algo frágil, mensagens começaram a circular nos grupos da faculdade. Fotos da entrevista, comentários sobre o tropeço da estudante que caiu aos pés do entrevistado, piadas sobre como aquele era um jeito de chamar atenção. Eu via meu constrangimento se tornando entretenimento público, transformado em meme, em piada, em comentário maldoso. Minha amiga, curiosamente, estava em todos os grupos, mas nunca era a primeira a falar. Ela apenas ria das piadas com emojis, alimentando o fogo sem parecer responsável por ele. Quando a matéria foi publicada no jornal interno da faculdade, com meu nome na assinatura, o universo pareceu parar por um segundo. Eu li e reli cada linha, quase sem acreditar que aquela voz era minha. No final da tarde, recebi um e-mail dele, curto, direto, aprovado, com um elogio discreto. Você escreve com mais verdade do que muitos profissionais que conheço. Aquela frase me atravessou como luz em um quarto escuro. Fiquei alguns minutos encarando a tela, sem saber se respondia, se agradecia, se fingia costume. Respondi com simplicidade, tentando controlar a avalanche dentro de mim. Foi a partir daí que tudo começou a mudar de forma sutil. Ele passou a responder meus e-mails sempre com uma linha a mais do que o necessário. Às vezes perguntava como estava indo à faculdade, outras fazia comentários sobre o jornalismo atual, sugerindo leituras. Eu, que sempre tive fome de palavras, me alimentava dessas migalhas como se fossem banquetes. Nunca pedi nada além disso. Nunca ofereci nada além de atenção genuína. Ainda assim, eu sentia que, aos poucos, uma ponte silenciosa se construía entre o mundo dele, de salas de reunião em prédios altos, e o meu, de cadernos riscados em ônibus cheios.
Minha amiga, porém, parecia observar tudo de um lugar que eu não alcançava. Começou a fazer perguntas mais específicas, como quem coleta dados para um dossiê. Quis saber se ele respondia rápido, se era simpático, se eu achava que ele poderia olhar para alguém como nós. Eu respondia sempre com cuidado, minimizando, abaixando as expectativas, fingindo que o que eu sentia não passava de admiração profissional. Mas dentro de mim, a verdade era outra. Eu já tinha decorado o ritmo das respostas dele, o jeito contido de elogiar, as palavras que reapareciam quando falava de responsabilidade, culpa, dívida. Ele carregava um peso, eu sentia, mesmo sem saber qual. O convite para outro encontro não veio de forma romântica. Veio como uma sugestão prática no final de um e-mail. Ele estaria novamente na cidade para uma palestra na universidade e, se eu quisesse, poderíamos conversar melhor sobre uma possível oportunidade de estágio na fundação que sua empresa mantinha. Eu li aquela frase 1000 vezes, entre o medo e o deslumbramento. Minha amiga soube antes mesmo de eu terminar de contar. Seus olhos brilharam de um jeito estranho, como se, de repente, todo o interesse pela minha febre de sentimentos tivesse uma finalidade concreta. Disse que eu não poderia perder a chance, mas o sorriso dela tinha algo de afiado. Na noite da palestra, o auditório estava lotado. Filhos de empresários, professores engravatados, estudantes arrumados demais para uma terça-feira. Eu sentei no fundo, tentando me encolher na cadeira, sentindo que minhas roupas simples gritavam entre tantos tecidos caros. Quando ele entrou, o silêncio foi quase reverente. Falou sobre mercado, sobre futuro, sobre ética. As palavras ecoavam bonitas, mas eu só pensava no homem que tinha me estendido a mão quando eu estava caída. Em certo momento, nossos olhares se cruzaram rapidamente. Foi como se o tempo perdesse o equilíbrio. Ele desviou depressa, retomando o tom neutro, mas eu sabia que tinha sido real. Depois da palestra, fui levada pelos corredores até uma sala menor, onde ele me esperava. Minhas pernas pareciam de vidro. A amiga insistiu em ir comigo, dizendo que queria apoiar. Na sala, ele estava de pé, olhando pela janela, distante. Quando se virou, encontrei de novo aquele mesmo olhar. Frio na superfície, tempestade por baixo. Conversamos sobre o estágio, sobre a fundação, sobre minha situação financeira, sobre o quanto seria importante para mim. Eu tentava ser profissional, mas cada palavra minha vinha acompanhada de uma consciência dolorosa. Eu estava apaixonada por um homem que vivia em um mundo onde o amor era um luxo que eu não podia sequer pronunciar. Foi minha amiga quem quebrou o equilíbrio frágil da cena. Em um momento em que eu me calei, tentando organizar uma pergunta, ela entrou na conversa, respondendo por mim, elogiando o trabalho dele com entusiasmo exagerado, contando histórias sobre como nós duas admirávamos sua trajetória há anos. Eu observava à distância, sentindo meu lugar sendo tomado aos poucos. Ele ouvia com uma polidez distante, mas, quando meu nome era mencionado, seus olhos sempre voltavam para mim, como se procurassem uma âncora em meio ao excesso. Eu entendia aquele olhar porque, de certa forma, era assim que eu mesma o via. Alguém perdido no próprio poder, buscando algo que o trouxesse de volta ao chão. As humilhações começaram discretas. Comentários sobre meu jeito simples de me vestir, feitos na frente de pessoas que eu queria impressionar. Brincadeiras sobre o dia da queda na sala de entrevista, repetidas com gestos ampliados, como se fossem cenas de comédia. Insinuações de que eu estava encantadinha pelo entrevistado e que isso poderia comprometer minha ética profissional. Minha amiga liderava essas narrativas com a habilidade de quem sabe manipular sem se sujar. Sempre que eu a confrontava, ela dizia que era só brincadeira, que eu precisava aprender a rir de mim mesma. Mas havia veneno em cada palavra. Um dia, soube por terceiros que ela tinha ido sozinha até a fundação dele, levando um currículo arrumado, falando em meu nome, dizendo que eu talvez não estivesse tão interessada assim, que era insegura, que poderia não aguentar a pressão. Quem me contou foi uma funcionária da secretaria que ouvira a conversa. Senti o chão abrir. O estágio que eu nunca pedi diretamente, mas que era como um sonho que eu tinha medo de tocar.
Estava sendo negociado por alguém que não queria me ver lá. Eu quase desisti de tudo. Mas naquela mesma semana, recebi um e-mail dele, pedindo para conversarmos a sós, sem intermediários. Fomos a um café discreto, longe do campus. Ele estava mais simples do que eu costumava vê-lo, sem terno, sem escolta, sem cenário. Olhou-me por alguns segundos em silêncio, como se avaliasse se podia ou não atravessar uma linha invisível. Disse que tinha ouvido versões diferentes sobre mim e que, em situações assim, preferia ouvir a pessoa envolvida. Eu contei tudo, sem adornos, sentindo cada palavra pesar na garganta. Falei da amizade que não sabia mais se era amizade, das piadas, dos boatos, das tentativas de me afastar. Ele ouviu com os dedos entrelaçados, o maxilar tenso, como se lutasse contra algo dentro de si. Quando terminei, ele respirou fundo e me perguntou, com uma seriedade que eu nunca tinha visto, o que eu realmente queria da vida. Não do estágio, não da faculdade, não dele, mas da vida. A pergunta me desmontou. Eu queria tanta coisa e, ao mesmo tempo, quase nada. Um lugar que fosse meu, uma voz que não fosse interrompida, um amor que não me pedisse desculpas por existir. Em vez de dizer tudo isso, respondi que queria apenas a chance de trabalhar com dignidade, sem precisar andar de joelhos para agradecer por estar onde eu merecia. Ele assentiu lentamente. Naquele instante, vi uma rachadura na couraça que o mundo tinha colocado sobre ele. O tempo passou e nosso vínculo se aprofundou em silêncio. Não havia declarações, nem promessas, nem cenas de cinema. Havia e-mails trocados na madrugada, conversas rápidas entre um compromisso e outro, olhares que diziam o que nenhum dos dois tinha coragem de assumir. Eu sabia que estava apaixonada, mas também sabia que amar alguém como ele era como segurar um raio, iluminador e fatal. Ele, por sua vez, parecia fazer esforço consciente para manter a distância certa, aquela em que a admiração não virava escândalo, em que o carinho não virava manchete. Ainda assim, às vezes, o cuidado dele escapava pelo canto das ações. Um livro enviado, uma indicação de bolsa, uma preocupação com meu cansaço. Minha amiga, contudo, não desistiu do papel que tinha escolhido para si. Começou a espalhar que eu estava usando vitimismo para subir na vida, que minha história de menina pobre encantava quem não conhecia os bastidores. Disse para pessoas influentes que eu era emocional demais para o jornalismo sério, que estava misturando sentimento com trabalho. Soube que ela chegara ao ponto de insinuar que eu estava me oferecendo para o herdeiro, usando a desculpa da entrevista e do estágio. Quando isso chegou aos meus ouvidos, eu já não sabia se doía mais a maldade dela ou o fato de que muitos acreditavam sem me olhar nos olhos. Foi nesse momento de caos que ele me chamou para uma reunião na sede da empresa, num prédio tão alto que parecia enfiar o dedo no céu. Eu nunca tinha entrado em um lugar assim. As paredes eram de vidro, o chão brilhava demais, as pessoas se moviam com pressa elegante. Fui levada até uma sala com vista para a cidade inteira, onde ele estava à espera, mais sério do que nunca. Sobre a mesa havia uma pasta com meu nome. O coração disparou. Eu pensei que fosse o estágio, um contrato, uma oportunidade. E era. Mas era também outra coisa, algo que eu jamais poderia ter imaginado. Ele começou falando do programa de bolsas da empresa, do compromisso social, de como conhecia histórias de estudantes que só estavam na universidade por causa daquele apoio financeiro. Eu sabia disso. O que eu não sabia é que meu nome estava entre esses. Sempre achei que a bolsa que eu recebia vinha de um fundo público qualquer, distante, sem rosto. Naquela sala, descobri que não. Que anos atrás, logo depois de uma tragédia envolvendo um acidente ambiental ligado à empresa dele, tinham sido criadas bolsas específicas para filhos de trabalhadores atingidos, e que ele, pessoalmente, tinha aprovado cada nome. O meu foi um deles. Não por acaso. Minha respiração falhou. Meu pai tinha trabalhado em uma das plataformas antigas, aquelas que a gente só vê em reportagens de desastre. Ele morreu cedo demais, num acidente que a empresa havia chamado de fatalidade,
mas que minha mãe sempre viu como negligência. Cresci ouvindo seu nome sussurrado em conversas interrompidas, sentindo a revolta que nunca se transformou em processo, porque pobre não tem advogado, tem contas. Ele sabia de tudo isso. Sabia desde o início quem eu era, o motivo da bolsa, o sobrenome discretamente escondido nos arquivos. Ele sabia quem tinha caído aos seus pés naquele dia e escolheu não dizer. O segredo estava ali, inteiro entre nós, preenchendo a sala com uma densidade quase física. Eu me levantei sem perceber, afastando-me da mesa, da pasta, dele. Senti raiva, traição, incredulidade, tudo misturado. Perguntei por que ele nunca tinha contado, porque me deixou construir uma admiração ingênua, sem saber que era, de algum modo, produto da culpa dele. Ele respondeu com a voz mais humana que já ouvi saindo de sua boca. Disse que, no começo, manter distância era uma forma de reparação silenciosa. Ele me veria passar pela universidade, pagaria a bolsa, garantiria que nada me faltasse, sem nunca tocar minha vida. Mas, quando entrei naquela sala derrubando livros, tudo mudou. Ele confessou que tentou fugir daquilo que sentiu, que, acostumado a controlar tudo, não soube o que fazer com o fato de se apaixonar justamente pela filha de um homem cuja morte pesava na sua consciência como uma dívida jamais paga. Disse que estava dividido entre o desejo e o remorso, entre a vontade de se aproximar e o medo de transformar nossa história em uma continuação da injustiça antiga. Cada gesto de cuidado, cada e-mail, cada livro enviado era, ao mesmo tempo, um passo em direção ao amor e uma tentativa desesperada de se convencer de que estava apenas cumprindo um dever moral. Eu o ouvi com o coração em pedaços. Amar um homem rico e distante já era difícil. Amar um homem que, de alguma forma, fazia parte da narrativa da sua maior dor era quase impossível. Nesse momento, a inveja da minha amiga, os boatos, as humilhações, tudo ficou pequeno diante do abismo que se abria entre o passado e o presente. Eu chorei. Chorei não apenas por ele ter escondido, mas por finalmente entender que minha vida sempre esteve ligada àquele mundo de petróleo, poder e silêncio, mesmo quando eu achava que era apenas uma espectadora pobre na plateia. Saí da sala sem saber se algum dia conseguiria perdoá-lo. Recusei o estágio naquele dia. Recusei qualquer gesto que pudesse parecer esmola, remendo, tentativa de comprar meu perdão. Voltei ao campus com o corpo cansado e a alma em obra. Minha amiga correu para saber o resultado da reunião, mas dessa vez não encontrou espaço em mim para suas perguntas. Eu a vi com clareza pela primeira vez, não como vilã de novela, mas como alguém que também se alimentava das migalhas de um sistema que a ensinara a lutar contra, e não ao lado de outras mulheres. Não a desculpei, mas também não gastei mais minha energia com ela. Os meses seguintes foram de reconstrução silenciosa. Continuei estudando, trabalhando, escrevendo. Usei a dor como tinta, transformando minha história em matéria-prima para reportagens que falavam sobre injustiça, sobre acidentes esquecidos, sobre nomes que nunca apareciam nos jornais. Não por vingança, mas por necessidade. Era como se, pela primeira vez, eu tivesse entendido que minha voz podia fazer mais do que narrar a realidade. Podia confrontá-la. Ele me escreveu algumas vezes, com cuidado, respeitando o espaço que eu criei. Nenhuma declaração dramática, nenhum pedido melodramático de perdão. Apenas presença discreta, como quem espera o tempo decidir o que fazer com duas vidas entrelaçadas por escolhas alheias. Nos cruzamos novamente um ano depois em uma conferência sobre jornalismo e responsabilidade corporativa. Eu estava no palco dessa vez, como convidada para falar sobre o papel da imprensa na cobertura de tragédias socioambientais. Ele sentou na plateia, sem destaque, sem aviso. Enquanto eu falava do direito à verdade, da importância de nomear culpados, de lembrar mortos, sabia que cada frase também era para ele. Mas, acima de tudo, era para mim, para o meu pai, para todos os que tinham sido estatística em relatórios bonitos. Quando o evento terminou, ele se aproximou. Não como herdeiro, não como orador,
não como salvador, apenas como homem. Disse que tinha assistido à minha fala com a certeza de que, qualquer que fosse o caminho a partir dali, eu já não precisava de ninguém para me colocar em lugar nenhum. Que eu tinha construído meu próprio espaço, com a própria voz, com a própria dor. Ofereceu mais uma vez a fundação, não como reparação, mas como parceria. Um projeto para financiar jovens jornalistas de periferia comprometidos com histórias esquecidas. Desta vez, não respondeu por mim. Pediu que eu pensasse. Que qualquer que fosse a minha decisão sobre nós dois, ele ainda queria fazer algo de útil com o peso que carregava. Não houve beijo cinematográfico naquele dia. Não houve placa com nossos nomes gravados juntos. Houve, porém, uma espécie de paz amarga. Eu ainda o amava de um jeito estranho e ferido. Ele ainda me amava de um jeito culpado e honesto. Talvez um dia nossos caminhos se alinhem sem tantas sombras. Talvez não. O que ficou foi algo maior do que um final feliz tradicional. A certeza de que eu não era mais a menina caída aos pés de ninguém, nem a beneficiária silenciosa de uma culpa disfarçada de caridade. Hoje, quando olho para trás, vejo que nossa história não foi sobre uma pobre que conquistou o coração de um rico, nem sobre um herdeiro frio que foi salvo por um amor puro. Foi sobre duas pessoas atravessadas pelas consequências de decisões antigas, tentando aprender a amar sem repetir a injustiça. Ele transformou parte do império herdado em ponte para outros como eu. Eu transformei a dor de ter perdido meu pai em voz para que outros pais não fossem apagados. Se um dia nossas mãos voltarem a se encontrar, que seja com toda a verdade entrelaçada nelas. Até lá, sigo andando pela cidade com meu caderno gasto e um coração menos ingênuo, mas mais livre. Ainda dói pensar em tudo o que poderia ter sido. Ainda arde lembrar o segredo revelado tarde demais. Mas, pela primeira vez, a história não termina com ele indo embora ou comigo ficando para trás. Termina comigo em pé, inteira, dona da minha própria narrativa. E com a estranha certeza de que, às vezes, o amor que não pode ser vivido como a gente queria ainda assim salva alguma coisa. Nem que seja o direito de não viver mais ajoelhada diante de ninguém. Se você ficou até aqui, é porque de alguma forma essa história também tocou você. Se em algum momento você se sentiu invisível, ferido ou acreditou no amor mesmo quando tudo parecia injusto, então essa história também é sua. Se você gosta de narrativas intensas, humanas, cheias de dor, verdade, traição e superação, se inscreva no canal agora. Deixe seu like, porque isso ajuda essa história a alcançar outras pessoas que também precisam senti-la. E se você quiser, escreva nos comentários: eu também sobrevivi. Eu vou saber exatamente por que você escreveu.